Olá, sou Lauren Escobar, do estúdio Lauren Escobar, sou escritora. Tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Estou lendo o livro de Lucas, capítulo 20, seguindo. Dali por diante não ousaram mais interrogá-lo, o Cristo, filho de Davi. Mas Jesus lhes perguntou: como pode dizer que Cristo é filho de Davi, visto como o próprio Davi afirma no livro de Salmos? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos por estrado de teus pés. Assim, pois, Davi se chama Senhor. E como pode ser seu filho? Jesus censura os escribas. Ouvindo todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos: guardai vós dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e muito afeiçoam-se às saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para justificar fazem longas orações. Esses sofrerão juízo muito severo. A oferta da viúva pobre. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. A destruição do templo. Falavam alguns a respeito do templo quando estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. O princípio das dores. Perguntaram: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. Também chegou a hora, não sigais, quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então disse-lhe: levantar-se a nação contra a nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Antes, porém, de todas essas coisas lançarão mão de vós perseguição, entregando vós às sinagogas, à cárcere, levando vós à presença de reis e governantes por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque vos darei boca, sabedoria, e que não poderão resistir, nem conduzir todos quantos vos opuserem. E sereis entregue até aos vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão algum dentre vós. De todos sereis odiado por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio do cabelo de vossa cabeça, se na vossa presença que ganharei a vossa alma.
Jerusalém sitiada. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada do exército, saberei que está próxima a sua devastação. Então, se estiverem na Judéia, fujam para os montes que se encontrarem dentro da cidade. Retirem-se. Os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão o fio da espada, serão levados cativos para todas as nações, e até os tempos dos gentios se completa, e Jerusalém será pisada por eles. A vinda do Filho do Homem. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar, das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela perspectiva das coisas que sobreviverão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder de grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. A parábola da figueira, exortação à vigilância. Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: Vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo, o sabeis por vós mesmo, que verão está próximo. Assim também, quando virdes, acontecem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que se não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobreviver a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, estar em pé na presença do Filho do Homem. O povo vai ter com Jesus para ouvir. Jesus ensina todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras, e todos os povos madrugavam para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. O plano para tirar a vida de Jesus. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. O pacto da traição. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, que um dos 12, ele foi entender-se com os principais sacerdotes e capitães sobre como entregaria Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Os discípulos preparam a Páscoa. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-vos a Páscoa, para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que preparamos? Então lhes explicou Jesus: Ao entardecerdes da cidade, encontreis um homem com um cântaro de água, segui-lo até a casa em que ele entrar,
e dizei: dono da casa, o mestre manda perguntar: onde é o aposento no qual o rei comeu a Páscoa com seus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazei e preparais os preparativos. E indo tudo encontraram como Jesus lhe disseram e prepararam a Páscoa, a última Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com este apóstolo e disse: tendo desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes de meu sofrimento, pois digo que nunca mais comerei até que ela cumpra no reino de Deus. E tomado o cálice, havendo dado graça, disse: recebi e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A ceia do Senhor. E tomado um pão, tendo dado graças, partiu-lhes e deu, dizendo: isto é o corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue derramado em favor de vós. Todavia a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele que por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Seja o maior como o menor. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser maior. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vós não são assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como menor, e aquele que se dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, pois no meio de vós eu sou como quem serve? Vós sois os que têm permanecido comigo minhas tentações, assim como meu Pai me confiou